pensar a qualidade das leis de Curitiba, pôr ideias para circular e revolucionar a forma como a Câmara trabalha. Parece ousado? É isso que esse grupo de servidores quer fazer ao montar um grupo de pesquisa de qualidade de leis aqui na Câmara Municipal. Eu aposto que você não sabia, mas a Câmara tem um grupo formado por servidores que se propõe a estudar a qualidade das leis e propor uma nova metodologia para a casa trabalhar assim que os trabalhos estiverem concluídos. Eu estou hoje aqui com os servidores que fazem parte desse grupo. A gente vai apresentar eles agora um a um e vocês vão começar a entender essa ideia e quão revolucionária ela pretende ser aqui na Câmara de Curitiba. Débora, se apresenta, por favor. Olá, José. Oi aos meus colegas que estão aqui. É uma alegria estar mais uma vez no podcast, dessa vez para falar sobre o nosso grupo de pesquisa de qualidade de leis. Eu sou Débora Reis, sou servidora da casa desde 2012. Atualmente componho o quadro não só do grupo de pesquisa, mas também da Escola do Legislativo. O que o grupo quer entregar ao final dos trabalhos, Débora? Vamos lá. No nosso regimento tem um artigo, o artigo 144, prevê que na justificativa dos projetos de leis, os vereadores podem incluir análises financeiras e análise de impacto de lei. Mas aí surgiu essa dúvida, né? Como é que a gente vai pensar o impacto de lei? A nossa missão é, então, estudar as discussões contemporâneas que estão rolando em outros legislativos e dentro do âmbito acadêmico e tentar propor uma metodologia, um checklist para os nossos vereadores e para outros vereadores também, porque a gente traz a discussão para a seara municipal, de como, de fato, atingir a qualidade de lei e mensurar o impacto dessa lei depois de aprovada na sociedade. Juliana, se apresenta e me explica um pouco mais do que a Débora acabou de contar para a gente. O que é esse checklist? Como que ele vai funcionar? Então, primeiramente, obrigada, Zé, pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Eu vou primeiro fazer a minha autodeclaração. Eu sou mulher preta, dentro da categoria do IBGE parda, tenho 1,55 m, cabelos crespos, olhos castanhos, estou vestida com uma blusa branca, com um paletó cinza, maquiada e com brincos. Sou Juliana Fischer de Almeida, também entrei na casa em 2012, estou como procuradora jurídica da casa há 13 anos já, e também tenho um forte compromisso acadêmico, né? Hoje eu integro 2 grupos de pesquisa, um da UFPR, o SECONS, e o outro do Parla, né? Que é o Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar, e daí houve esse casamento, digamos, entre aquilo que é produzido na academia com um aspecto prático que a gente pode desenvolver aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Rodrigo Verri, como que esse checklist vai ajudar você que trabalha na cara do gol lá no DEPROLE? Explica o que é o DEPROLE, velho. Show, Zé. Essa pergunta é bem legal, porque o DEPROLE, embora ele seja em contato direto com a atividade fim do parlamento, né, nessa produção legislativa, pelo menos em um dos seus aspectos da atividade fim, né, também temos a parte da fiscalização, que está inerente a esse poder. O fato é que o DEPROLE tem algumas das atribuições. E tem uma relação muito íntima com essa proposta, sobretudo porque nós, na qualidade de servidores, nós temos um vínculo muito mais restritivo com a administração pública e com o Estado. Então, diferente do que na iniciativa privada você tem nas relações particulares, uma liberdade de ação, desde que a lei não o proíba, aqui a gente só pode agir ou deixar de agir quando a lei assim permite. Então, dentro desse contexto, o DEPROLE hoje, como todos os outros departamentos, diretorias e setores da casa, ele está regulamentado as suas atribuições na Resolução 4 de 2019 aqui da casa. E dentro das atribuições do DEPROLE, está lá prestar o apoio procedimental e jurídico de todo o trâmite legislativo da casa. Então, não nos cabe só, muitas vezes o pessoal vê a gente ali nas sessões, mas nosso papel não é só dar um suporte ou assessoramento durante as sessões, mas a gente está por trás disso desde o início da gênese da proposição até o momento dela chegar a ser pautada, aprovada e depois ser enviado os ofícios para que a prefeitura, eventualmente o prefeito sancione ou vete essa proposição legislativa. Então, a gente participa de todo esse processo.
Então, na hora de participar desse processo, para nós é essencial que a gente possa, para prestar o apoio jurídico e procedimental, que a instrução prevê, inclusive com subsídio na própria Constituição, na lei orgânica, no regimento interno e nas demais leis, que esse é o texto que a resolução traz, então é bastante ampliativo, é importante que a gente tenha uma ferramenta de apoio que possa trazer, de fato, resultados práticos para a sociedade. Essa ferramenta de apoio é esse checklist que as meninas falaram. Perfeito. É justamente essa a ideia que a gente busca aqui, ter esse apoio para que a gente possa, de uma certa maneira, apoiar a atividade parlamentar, porque, como a gente sabe, a Câmara de Vereadores muitas vezes é a porta de entrada na vida política. É por onde a maioria majoritariamente, sem aqui entrar em dados científicos, porque a gente não tem de fato esses dados, mas pelo menos uma percepção empírica, de fato é aqui onde a vida política começa, via de regra. Na maioria dos casos isso acaba ocorrendo. Então você traz muitos servidores, comissionados, efetivos, enfim, todo mundo que está em volta desse processo legislativo ainda muitas vezes cru. E essa ferramenta pode ajudar, inclusive, a preparar esses servidores para no continuar da sua vida profissional, atuar também não só aqui, mas nas assembleias e eventualmente até no Congresso Nacional. Juliana, lá na parte jurídica, vocês fazem a primeira análise de cada projeto de lei. Você concorda com o VR? Você acha que fica claro nesses projetos que às vezes as pessoas não têm muita experiência e esse checklist poderia ajudar a melhorar a qualidade de fato das leis? Isso, né? Como a Procuradoria é o primeiro filtro, a gente faz a análise de todos os projetos de constitucionalidade e legalidade. Você ter esse checklist previamente auxilia bastante no serviço da Procuradoria, porque já existe um estudo prévio, né, daquela proposição, e também serve, né, como um mecanismo para auxiliar posteriormente nas comissões e também na análise de plenário e, por fim, que é não é mais importante, mas é tão importante quanto, que é esse controle social. Né? Acho que toda a nossa atividade aqui ela tem uma finalidade que é a Casa do Povo. Então, quanto melhor e mais entendível é um projeto e o seu procedimento, maior será, portanto, a qualidade da democracia que a gente pretende fazer aqui na Câmara Municipal. Débora, a gente já entendeu então o que vocês querem. Vocês querem criar um método que na parte física dele vai ser um checklist para que os vereadores analisem o que eles estão apresentando, para que cumpram certos requisitos e aumente essa qualidade das leis. Como que vocês se organizaram para tornar isso possível? Qual que é o procedimento? O que vocês estão fazendo para chegar nesse checklist? Vamos lá, o grupo nasceu em 2024, né, em agosto, a gente lançou um edital e esse edital não restringia a um público, não era só para quem faz direito ou só para quem é servidor efetivo, enfim, ele era amplo e o pré-requisito era querer colaborar e se comprometer a estudar, né? Como é que a gente faz? A gente se encontra mensalmente, o grupo tem uma coordenação, né? Somos eu, a doutora Juliana, o doutor Tadal e o doutor Rodrigo, também do Projuris. Então, a gente sentou e discutiu uma ementa e a gente procurou consultar as produções acadêmicas mais contemporâneas que tratam da legística e da qualidade de lei e trazer num grande guarda-chuva, né? Começando da base mais larga de um triângulo com temas relacionados a sistemas jurídicos, teoria do discurso, e vinha funilando até que a gente chegue em análise de políticas públicas e processo legislativo, para de fato a gente conseguir abarcar nesse checklist, desde o assunto mais amplo até o que de fato a gente vai conseguir materializar. Ou seja, parece algo muito teórico, e mas o que a gente quer fazer é deixar o mais prático e fácil possível para que os vereadores compreendam, para que os assessores compreendam e que a população também consiga entender melhor para que aquela lei serve, né? Porque uma lei ela é boa quando ela é aprovada e ela é implementada. Olha, ela é boa quando ela atinge seu objetivo, quando ela olha, né, para o bem comum, ela é boa por outros vários fatores. E é isso que a gente quer tentar mostrar aqui. Que tipo de textos vocês estão mexendo no grupo, Ju? Quais são os autores básicos? O que quem está vendo a gente, quando olhar o checklist, vai reconhecer ali? Então, a gente partiu, como a Débora falou, de sistemas jurídicos. Então, a gente trouxe discussões sobre common law e civil law, né, as grandes estruturas jurídicas. A gente trabalhou textos, inclusive, sobre democracia, né, para a gente tentar entender a questão política também, que subsidia a questão jurídica. Trabalhamos textos de teoria do discurso, porque a lei nada mais é do que um texto sem contexto fica complicado. Então, o que são os destinatários da norma, como é que você consegue se efetivar uma norma, né, a relação entre eficácia e eficiência. Estamos analisando atualmente questão de legística, né, legística formal e material, qual a importância disso, e
por fim, a gente vai analisar questões de política pública e fazer essa análise, né, para chegar finalmente a este checklist. E os teóricos que a gente trabalha são discussões que não são muito debatidas no Brasil, então muitos dos textos vêm de fora, né, principalmente com relação à metodologia da legislação. Hoje, os grandes estudiosos o pessoal do norte global ali, Alemanha, Bélgica, Suíça e um pouco da Espanha, onde eles estão estudando desde a década de 70 para tentar formular um impacto de qualidade de leis em termos de União Europeia, e isso veio chegando no Brasil atualmente, né, principalmente com o pessoal da UNB e da UFMG, para tentar inserir esse debate também no Brasil, né? Hoje se tem uma discussão ali no Congresso Nacional e nessas universidades que eu citei. Então, tem muito material ainda a ser produzido e pensado dentro da nossa realidade brasileira, né? E fomentar também esse interesse para que as casas políticas também se interessem para viabilizar cada vez mais essa forma metodológica e racional de aferição de qualidade. A Débora pediu a palavra. Complementando o que a Ju está dizendo, sim, a gente tem alguns teóricos referência, né, que a gente vai buscar, vai beber da fonte em vários textos, mas também a gente procura entender a nossa realidade. Nesse sentido, a gente tem textos importantes que foram produzidos na UFMG e até um texto produzido por um servidor nosso aqui da Câmara, que já está aposentado, mas no passado fez alguns estudos, inclusive em Portugal, e trouxe bastante contribuições. Então, a gente também procura, a gente sabe que lá fora é muito estudado, mas sabe da importância de contextualizar isso para a nossa realidade. Então, a gente faz esse esforço não de adaptação, mas de caracterizar mesmo no nosso contexto tudo que acontece. Eu já participei de algumas reuniões desse grupo de pesquisa e acho que quem está ouvindo a gente acha que é um grupo muito sisudo de pessoas com seus alfarrábios em cima da mesa, discutindo leis, mas são conversas bem agitadas, assim, bem animadas. Conta para quem está ouvindo a gente como está sendo essa experiência de participar do grupo. Zé, legal essa pergunta, porque de fato é um grupo que ele é muito heterogêneo. Então a gente acaba abraçando todas as ideologias, todas as visões de mundo e faz disso uma grande sopa. E dessa sopa tem saído um tempero bem legal, bem interessante, assim, porque a gente oportuniza a chance de ouvir todos os lados sem qualquer prendimento ideológico, sem qualquer prendimento de preconcepções de mundo. A gente vai lá para estudar. Então a gente se desprende de tudo isso, tira essa roupagem que é um pouco burocrática, às vezes até um pouco... A própria roupagem acadêmica, a própria roupagem do serviço público, ela é um pouco... Às vezes ela afasta um pouco o interesse de quem está acompanhando. Mas a gente tenta traduzir isso para uma linguagem muito prática e muito do dia a dia, como a Débora colocou. E é interessante complementar também, que a nossa intenção não é engessar a atividade legislativa. Não é essa a proposta do grupo. Até porque a gente entraria aqui num debate muito técnico e constitucional, se sequer teríamos uma prerrogativa para discutir como a lei deve ser produzida ou não. Mas fato é também que a gente não pretende tirar a conveniência e a oportunidade do parlamentar, por exemplo, no que a gente chama nas leis de eficácia concreta, né? Porque a lei, via de regra, no conceito geral, ela é determinada por uma abstração e generalidade. Então, uma lei não tem um destinatário certo. Já os atos, as leis de efeito concreto, por exemplo, uma lei que delimita o território do município, uma lei que dá um nome de rua, uma lei com os denomínios como a gente tem aqui, uma lei que vai declarar uma utilidade pública. Essas leis têm efeito concreto. Então, na prática, é como se fosse um ato administrativo. Essa lei, ela ainda tem juízo e conveniência independente. Não é esse estudo, não é esse checklist que vai dizer, olha, vereador, você não vai poder dar o nome de rua do fulaninho de tal. Não é essa a proposta. Então, a gente está cuidando justamente para essas leis de generalidade, de abstração, que elas possam ser conduzidas ou estruturadas levando em conta o juízo de conveniência e oportunidade, porque a ideia não é aqui restringir a atividade parlamentar, reforço isso, mas que de fato seja algum produto que quando a gente for discutir, vamos olhar a eficiência, a eficácia desse resultado prático social, de fato ele possa atender os anseios da sociedade e colaborar para uma construção de um local mais livre, justo e solidário, que são vieses que estão lá na Constituição. Qual o debate que mais te empolgou até agora, desses vários textos que vocês tiveram? Olha, eu creio que um que me chamou bastante atenção quando a gente começou a discutir de uma forma abstrata, a própria PL da fake news, né? Então, hoje está no debate no Congresso Nacional e aí a gente entrou dentro dessa análise do passo a passo, do que vem a ser uma análise de uma qualidade do processo legislativo.
Então, dentre vários passos, quando a gente entrou nesse debate, que hoje ainda é bastante efervescente na sociedade brasileira, foi muito interessante participar disso e vivenciar o modo com o viés acadêmico com que foi abordado o tema, desprendido de qualquer preconcepção que a autora tinha. Então, acho que isso também foi muito importante para a gente ter essa análise. E a conclusão que se chegou naquele momento, que, enfim, eu até não quero estragar a cereja do bolo, mas entregar algumas ferramentas que ela utilizou ali, para até, quem sabe, cativar o pessoal a participar um pouco mais, embora aqui não seja um produto de endomarketing, né, que não é focado também para o público externo da casa. Convencer, né, as outras câmaras a fazerem um grupo Perfeito, de pesquisa, exato, uma rede internacional, a gente melhorar a esse é o plano, esse é o plano. Não foi para ser usado nem como. Não. Mas, de fato, esse acabou sendo um tema que é um tema atual, é um tema real, é um caso prático atual e que a gente pôde debater e ver como as visões de mundo se acabam confluindo naquele momento. O que você mais gostou de debater no grupo até agora, Ju? Bom, eu sou, mais da teoria. Eu gostei bastante mais dos primeiros encontros ali, onde a gente fazia análise da democracia, do que seria uma noção de Estado, o princípio da justificação, porque esse é como se fosse o primeiro passo para você pensar um projeto de lei, é a questão da legitimidade, né? E onde é que você vai construir esse argumento sobre o que é legítimo ou não, né? Nós temos um marco dogmático, teórico, que é a Constituição Federal, mas nós temos tudo aquilo que fomentou a criação, né? Então, falar da justificação das leis, para mim, trouxe uma empolgação, né? Até porque tem a ver com essa noção de Estado. E outra coisa que eu acho bem importante ressaltar, o que significa qualidade. A qualidade aqui entre uma legislação boa ou ruim, ela é dentro de um contexto de uma sociedade complexa. E é por isso que a gente estudou e estuda textos, né, jurídicos e não jurídicos, porque é somente a partir dessa noção de sociedade e o porquê a lei precisa estar no mundo ou porque ela precisa não estar mais no mundo, no ordenamento, é uma questão interessante, porque vai dizer vai regrar o nosso comportamento no cotidiano, né? Então, se a gente consegue entender tudo isso dentro de uma base mais teórica, para mim... Vocês podem se interromper, eu vejo o VR levantando o dedo aqui querendo falar. Pode cortar o coleguinha. Esse som que vocês ouviram no meio, com a Ju falando, é que ela bate a mão aqui no microfone, acontece. Quem tá vendo a gente no YouTube, o VR tá olhando para mim quando ele aparece. Tá tudo certo, pessoal. Débora. Eu tenho que olhar para câmera. Eu acho que é uma experiência inovadora no país, dentro de uma escola, ter um grupo desses. Como que está sendo pela escola conduzir esse processo, com essa equipe toda, lógico, com mais pessoas, e depois também o que você mais gostou de ver discutido lá dentro? Vamos lá, sim, José, é novo para a gente, é novo para a maioria das câmaras. A gente fez algumas pesquisas, a gente sabe que a Câmara de São Paulo tem, que a Assembleia de Minas também tem, grupos mais consolidados. E foi uma alegria quando a ideia surge lá com a doutora Juliana no Projuris, até porque ela faz parte de um outro grupo, e da gente ter o aval aqui da administração, né? Então, a escola e a Projuris, que trabalham já juntas em vários projetos, assumiram mais esse. E coube a nós 4, né? Eu, Juliana, Tadal e Rodrigo, desbravar. No início, a gente pensou assim, meu Deus, será que se a gente abrir 10 vagas dá 5 pessoas? E aí foram 18 pessoas logo no primeiro edital. A gente refez esse edital nesse ano, porque teve troca de legislatura. Hoje somos 24 membros empenhados, a gente se alterna, né? Todos leem o texto, mas a gente se alterna entre fichar. Porque é importante falar isso, a gente estuda bastante, depois a gente discute aquele tema, ficha, faz um resumo, né, bem simples, e no final disso tudo, a gente vai se dividir em grupos de trabalho para, enfim, começar a escrever, né, colocar essa teoria toda de um modo bem simples, num passo a passo, e então publicar. A gente pretende fazer um evento de lançamento e tal, e a escola fica muito honrada, né, de fazer parte desse projeto. Tem uma expectativa de data, pessoal, para esse checklist mágico? Final do ano. Final deste ano. Entre outubro e novembro. Perfeito. Sim. O que você mais gostou de ver discutido no grupo até agora? O que te mexeu com seus brios, assim? Eu só queria fazer uma observação antes de responder essa pergunta, que é importante. O checklist e o grupo não foca analisar legislações que já passaram por essa casa ou por qualquer outra casa legislativa do Brasil. O nosso objetivo é mesmo oferecer uma ferramenta que dê suporte para as futuras discussões. Então, não é alvo desse estudo legislações que já passaram. Bom, pensar a política é complexo, né? Foi o que a Ju falou, a sociedade é complexa, os problemas sociais são complexos e nem tudo está no direito. Eu sou o elo que não é do direito, né? Nosso grupo é formado por comunicadores, cientistas sociais, administradores, enfim.
Eu não sou do direito, então eu deixei para eles essas primeiras discussões. E ontem foi uma maravilha na nossa aula, no nosso encontro que tratou de legística, a gente poder pensar em como pensar as leis. O direito é importante, mas os problemas sociais são mais complexos que o direito e a gente precisa de outras visões. Quando a gente pensa em como pensar a lei, a gente está tentando deixar de lado o impulso do legislador em resolver um problema com uma solução simples e justamente trazer essa complexidade de visões, de soluções e possíveis impactos para a mesa. Então, a gente vai pensar de um jeito a solucionar um problema e não de oferecer uma solução simples que daqui 5 anos vai ser um enorme problema para a gente. Certo. Então, eu acho que agora a discussão ficou mais na minha área. Daqui para frente vai ser políticas públicas, processo legislativo e eu estou ansiosa já por esses encontros. Ju, vamos lá. Então, ao final do ano, a gente vai ter essa ferramenta à disposição dos vereadores. Que tipo de lei você quer ver a Câmara aprovando em 2030, para dar tempo deles incorporarem o processo? Como deveria ser essa lei ideal que vocês querem fomentar com essa ferramenta? Primeiro que daí a gente tem que pensar, como eu falei, na sociedade complexa, o que seria uma emergência dentro dessa sociedade, né? Dentro do que a gente está estudando e trabalhando, daqui 2030 eu gostaria de ter uma sociedade com uma justiça social melhor distribuída no que tange às relações de gênero, de raça, né? Como que essa ferramenta vai ajudar isso a acontecer? Você primeiro fazendo esse mapeamento, né, daquilo de que é um problema social relevante, que transcende a ideologias, é um problema social, né? Os atores sociais, eles fazem parte disso, né? Instrumentalizar o parlamento mesmo para que consiga dar voz efetiva, né? A gente tem os mecanismos, por exemplo, de audiência pública e outras ferramentas, mas você conseguir operacionalizar isso dentro de um checklist de qualidade de leis é um outro viés de participação e de inserção social, né? E tentar construir, juntamente com a sociedade, o que seria efetivamente uma lei eficaz e justa para esse retrato da população. Ferri, para você a pergunta é a mesma. Pensa nas leis de hoje. A gente está com um recorde de projetos na Câmara. Nunca teve tanto projeto de lei num ano só. Pensa neles e o que você quer ter lá em 2030 de projeto de lei? Zé, se me permite estender um pouquinho, iria para 2035, para a gente pensar no próximo plano diretor. Boa. Talvez já com esse apoio, já com esse suporte, aproveitando o momento, né, esse recorte histórico que a gente tem agora, e talvez o próximo plano diretor, porque até pegando um gancho no que a Ju falou, tem um autor chamado Adolfo Sanches Vasquez, que quando ele estuda moral, ele coloca que a moral sempre parte de um paradigma de um momento histórico e territorial específico. E isso é a mesma coisa para a produção legislativa. Quando a gente fala em lei, em qualidade, a gente tem que ter um paradigma. Porque o que é a qualidade? Então a gente tem que ter um paradigma estabelecido para poder entender a qualidade, porque ela pode ser compreendida de forma muito subjetiva. Então esse recorte histórico e temporal, ele que vai responder para a gente, no final do dia, esse checklist, que volta a dizer, novamente, a intenção não é que ele seja impositivo. Nenhuma lei vai ser barrada ali na ProJuris porque ela não atende o checklist da qualidade das leis. Perfeito. 4. E nem nós ali no DEPROS vamos falar, não, essa lei aqui não é interessante. Mas considerando o recorte espacial e temporal de agora, que nós temos hoje, de fato, eu acho que seria uma boa, quem sabe daqui a 10 anos a gente poder ver esse checklist de forma efetiva, conversando com o IPUC, conversando com os vereadores, com o Poder Executivo de um modo geral, com a administração pública de um todo, tendo esse viés na hora de pensar, quem sabe, um novo plano diretor. Isso seria, acho que, incrível e seria para a sociedade um ganho muito importante. É esse o sonho, Débora? Eu concordo com os meus colegas, vou mais pelo lado da Ju aqui, na questão da participação. Eu acho que o sonho, né, o que a gente pretende alcançar com essas leis, é que elas sejam realmente para todos e que elas mostrem que o parlamento não é só feito de consensos, mas também de dissensos, de discussão, de disputa, e que a lei, em alguma medida, vai olhar também para aquele que não concordou totalmente com a lei. Ela tem algumas brechas ou algumas possibilidades em que aquele que se sentiu excluído nessa aprovação se sinta representado de alguma forma. Que ela seja uma lei mais justa para a sociedade e que, de fato, venha a regular comportamentos que a sociedade espera que sejam regulados, né? Que seja uma lei que seja boa para a cidade e não só para quem assinou a lei. Então, vamos fazer uma rodada de encerramento. Acho que a gente já convenceu quem está vendo a gente de que isso é legal, é importante. Vai ter que esperar até o final do ano, mas você pode mandar e-mail para os 3 aqui, perguntando como que está indo, me passa os textos, certo?
Verri, você não se apresentou no começo, você pulou direto para o que era o DEPROLI. Se apresenta agora olhando para a câmera. Perfeito, perfeito. Bom, primeiramente, desculpa, eu me empolguei, o tema de fato é muito motivador e cativante. Meu nome é Rodrigo Verri, Fraga Scheneckenberg, é quase uma palavra escandinava de tanta consoante. E eu trabalho no Departamento de Plenário e Processo Legislativo. Aqui ganhei essa sigla esse apelido aqui de DEPROLI. E nosso papel aí, como o Zé disse no início, a gente trabalha um pouco ali na cara do gol, e isso envolve desde o primeiro protocolo até o momento da sanção e do veto, quando aí sai da competência aqui da Câmara. Mas só um último adendo que eu acho legal de a gente colocar para fechar. Quando a gente fala muito em política pública, não saindo um pouco da espécie normativa, a gente pensa em política pública pautada em evidência, né? E eu acho que esse é um trabalho também que a gente tem esse viés, né? Porque às vezes a evidência ela pode não ter um viés de confirmação pelo que eu acredito, mas um trabalho de qualidade muitas vezes vai respeitar a evidência mais do que a minha ideologia. Então, acho que esse é um pressuposto fundamental numa ideia de qualidade, independente de qual seja essa qualidade, mas ter um trabalho pautado nas evidências que a sociedade demanda e entrega. Então, eu acho que isso seria o prime desse trabalho. Juliana, seu encerramento, por favor. Então, eu gostaria de agradecer, né, o Dr. Tadal, que hoje é o procurador-chefe da Projures, e o Dr. Rodrigo Baptista, que são os nossos grandes parceiros, eles que nos ajudaram, né, junto com a Débora, a pensar e a criar esse grupo, e não poderia não fazer esse agradecimento ao vivo para os dois. Eu esqueci a pergunta. Eu também, não posso nem te ajudar. Não era bem uma pergunta, era mais um encerramento, Ju. É o fecho. É o fecho. Deixa um recado pro futuro. E agora eu fiquei olhando pra câmera, já tô... Então tá, volta, Juliana. Então depois, né, dos agradecimentos, as minhas considerações finais é frisar, né, se assim posso fazer, de que a qualidade, como o Rodrigo falou, não é uma forma de bolo que vai todo mundo seguir a mesma coisa, e que nós temos que ter em mente que a metodologia, ela é ciência, né? E que a ciência ela vai dar apenas um instrumental para que se consiga efetivar e aprovar e, enfim, debater sobre um projeto. Então, existem vários tipos de método, vários tipos de fórmulas, e o que a gente vai apresentar é um impacto, né, sobre a legislação, o impacto das leis, através das metodologias que hoje se estudam. Então, é para deixar também claro que não tem nada a ver com questões ideológicas, etc., mas é dentro do campo da ciência. Tem todo esse processo de 2 anos para chegar a um produto viável. Isso, e que abarque a Câmara como um todo, sem especificar, né, ideologia nem partido. O produto ele é para a Câmara Municipal e que é também para a sociedade, né? Eu insisto nisso, a Casa do Povo é para o povo e faz parte da nossa missão enquanto servidores, penso eu, de também levar essa forma mais viável, mais clara, né, do que seria um projeto de lei para a sociedade civil. Por isso que um dos nossos produtos finais vai ser, né, um congresso, para que a gente consiga chamar também a população para a Câmara Municipal, para eles entenderem também a importância do que está sendo feito aqui em termos de produção de pesquisa, né? A pesquisa não é só, né, devaneios, mas ela tem uma proposição prática, e eu acho que isso o grupo está tentando cunhar. E também não poderia deixar de esquecer, não sei se a Débora vai falar, mas um dos produtos nossos hoje é a produção acadêmica. A gente participou, né? Acho que a Débora pode falar até melhor, porque eu não anotei já esqueci o nome do evento, mas enfim, a gente conseguiu fazer um trabalho acadêmico, né, e apresentarmos na Federal do Paraná esse ano. E foi muita alegria, né, de a gente ter conseguido ser selecionado a participar, né, desse evento, que é especificamente para debater poder legislativo e direito parlamentar. Então, existem frutos já desse nosso trabalho, dessa nossa pesquisa, que são frutos também práticos, né, porque a partir do que a gente discutiu, a gente conseguiu fazer análise de trabalhos que foram desenvolvidos aqui na casa, né? Como os podcasts, o tour virtual, enfim. Então, a gente conseguiu instrumentalizar, né, teoricamente, as ações práticas que a Câmara vem tomando. E chega. Débora, você vai encerrar o nosso vídeo hoje. Produção acadêmica, depois seu recado final.
Então, o grupo, ele tem um objetivo final, né? Ele tem data para começar e data para acabar. Só que a gente já tem novas fases vindo por aí, né? É um sonho meu, da Ju e acho que dos outros integrantes do grupo, que ele passe a ser um observatório, que inclua as universidades, que traga a sociedade civil para esse debate, para que amadureça aqui dentro do parlamento essa ideia de vamos todos participar e pensar num processo legislativo melhor. Eu acho que é muito comum, né, essa ideia de que a gente segue um rito muito, muito duro aqui na Câmara e como servidor público, né, e que existe um certo comodismo, mas a gente tem aqui na Câmara de Curitiba um grupo que gosta muito de estudar e que está fazendo um esforço. Imagine, esse grupo, a gente tem aí 4, às vezes 5 textos para ler, textos longos, e a gente faz um esforço bem grande para tentar traduzir isso e deixar o mais palatável possível e mais aplicável possível, né? Então, acho que a ideia é trazer um pouco desse conceito que a gente aprende na academia, aplicar. A Câmara super apoia a gente a estudar, enfim, a fazer cursos. É uma forma de retribuir a instituição, a sociedade, por tudo que a gente pode aprender aqui, né? E, enfim, acrescentar nas qualidades. E vem aí novos grupos. Já tem aí algumas ideias, inclusive partiu aqui da comunicação, da gente pensar em formas legítimas de participação nas audiências públicas, enfim, sem muitos spoilers, mas a gente vai continuar. É isso, pessoal. Temos um programa. O nome do evento da Federal, onde a gente apresentou. Existe uma produção final, mas existem outras produções, né, que passam pelo grupo. Foi o primeiro encontro de pesquisa sobre poder legislativo e direito parlamentar. A gente abordou a participação popular e as novas ferramentas de tecnologia. O caso da Câmara Municipal de Curitiba, com 3 produtos aqui da Diretoria de Comunicação, alguns, acho que o Banlegis, que não é só. Mas foi muito bacana porque foi um estudo de caso, ou seja, um resumo simples, né, uma metodologia tranquila, mas que repercutiu muito legal lá no evento, na discussão, rendeu bastante. E a maneira como a gente traz concretamente aquilo que a gente pensou muito, debateu muito, analisou, e a gente pode apresentar um pacote que as pessoas podem ir lá, pegar, ouvir o podcast e entender, sim, essa é uma forma de participação pensada. Obrigado pela participação, pessoal. Bom, esse foi mais um episódio do programa Você na CMC sobre os serviços, campanhas e iniciativas da Câmara de Curitiba. Gostou do episódio? Se liga que vem mais novidade por aí. Curta, comente, compartilhe e não deixe de acompanhar o trabalho da CMC no CMC Podcasts.